Boa noite a cada um de vocês. Que bom que podemos estar juntos mais uma vez para nos encontrarmos no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bem-vindo ao encontro com Deus e que bom que você pode estar junto conosco para ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, para podermos juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Eu quero convidar você que você se coloque de pé e nós queremos juntos ter um momento de oração. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, porque Tu és bom, Tu és fiel e, Senhor, o Teu amor é derramado todos os dias sobre a nossa vida e por isso nós Te louvamos e por isso nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está ouvindo e vai ouvir a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, que a Tua palavra encontre o nosso coração, que ela frutifique, que ela traga vida, que ela traga esperança, fortaleça a nossa vida, nos traga ânimo, alegria e, ó Deus, que a Tua palavra gere transformação. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a Tua palavra, mesmo distante uns dos outros, mesmo que de maneira presente nós não podemos estar juntos, mas estamos juntos porque nós Te adoramos, confessamos como o único Deus, em uma só fé, em um só Espírito. Abençoe, Deus, de maneira poderosa a cada um de nós com a Tua palavra e que Teu Espírito Santo, Deus, faça tudo o que precisa fazer na minha vida e na vida de cada um que está ouvindo. Assim, Deus, nós queremos Te louvar, Te engrandecer e Te agradecer e pedir no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ti todo louvor, toda honra e glória. Amém e amém. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus em alta voz, com força e com alegria. Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. Por isso nós podemos louvar e devemos louvar com muita alegria e com muita força. Vamos louvar? Abro meu coração, meu clamor.
aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu quero hoje convidar você para olhar uma fotografia. Olhe o retrato que está sendo projetado. Olhe a beleza dessa menina. Quão linda ela é. Preste atenção no sorriso dela. Que bonito é esse sorriso. Então, atrás desse sorriso há uma história muito triste, mas também há um milagre poderoso de Deus. O nome dessa menina é Ashley. A Ashley praticamente nasceu na rua. Os bombeiros levaram a mãe em trabalho de parto da rua para o hospital. Rapidamente no hospital a Ashley nasceu, pesando quase 1 quilo. A Ashley, quando foi recebida pela equipe médica, praticamente todos os médicos disseram que seria impossível ela sobreviver. Talvez ela teria algumas horas, alguns dias,
Se ela sobrevivesse, então ela teria sérias consequências de saúde ao longo da sua vida. Mas a Ashley sobreviveu. Primeiro porque Deus a fez, Deus deu a luz, Deus deu a vida. E em segundo lugar porque Deus usou uma mulher maravilhosa, amorosa. O nome dela é Vânia. Talvez a Vânia está nos assistindo agora. A Vânia permitiu que eu contasse essa história. Na época, quando a Ashley nasceu, a Vânia era mãe social do Meame. Meame é uma casa que acolhe crianças e adolescentes tirados pela justiça, acolhe, cuida. Muitas dessas crianças e adolescentes voltam para suas famílias ou vão para a adoção. A Meame é um trabalho da MEUC, lá em Juí, do Rio Grande do Sul. A mãe social da época, a única mãe, era a Vânia. Então a Vânia, quando recebeu esse bebê, ela cuidou intensamente. Passou dias no hospital cuidando da Ashley. Em conta-gota se colocava um leite especial na boca da Ashley para ela se alimentar. A Vânia não saía de perto da Ashley, dia e noite. Depois de muitos dias, a Ashley pôde ir para Miami. E lá, dia e noite, a Vânia cuidando, amando, alimentando, limpando, protegendo, dando carinho, dando atenção, desenvolvendo a Ashley. E de repente, para a Ashley, a Vânia não é somente mais uma mãe social, mas é a sua própria mãe. A Vânia decidiu, mesmo com todo o diagnóstico, mesmo com todas as limitações, mesmo com tudo aquilo que viria pelo futuro acontecer na saúde da Ashley, com as fraquezas, as limitações, não andar, precisar de muitos recursos para cuidar dessa criança, essa mãe social resolveu ser mãe da Ashley. Na época haviam crianças saudáveis, lindas para adoção na minha. Mas a Vânia decidiu no coração amar e chamar a Ashley de filha. E ela entrou com todo o processo judicial e ela conseguiu adotar a Ashley como filha. E hoje, nessa foto, a Ashley já está maior. Na época era um bebê recém-nascido, um bebezinho. Hoje a Ashley está com bons anos de vida. A Ashley está conseguindo com forças dar alguns passos, se desenvolveu porque foi amada, foi acolhida. Obviamente, a Ashley traz os traços de abandono, da rejeição, do desamparo da sua própria mãe. Da mãe que, em vez de cuidar, desenvolver, amar, usou crack e prejudicou seriamente a sua saúde. Com certeza, a Ashley traz emocionalmente muitas feridas, desde o útero materno. Com certeza, as suas limitações físicas, muitas delas permanecem e exigem muito cuidado, mas ela deixou de ser uma abandonada, uma rejeitada, talvez uma pessoa que nem ia sobreviver para ser filha, ser amada. E com essa história, eu quero convidar você para ler comigo o profeta Isaías, capítulo 49, dos versos 14 ao verso 16. Abra sua Bíblia, profeta Isaías 49, do verso 14 ao verso 16. E lá está dito assim: Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Assim como a história da Ashley, ao redor do mundo, todos os dias, milhões de pessoas experimentam o abandono, o esquecimento e o desamparo. Sim, pessoas abandonadas em asilos,
pessoas abandonadas nas ruas, nos lixões, nas lixeiras, pessoas abandonadas, esquecidas, desamparadas nos leitos hospitalares, pessoas abandonadas e rejeitadas dentro da sua própria casa pela sua própria família, pessoas abandonadas pela própria comunidade, pela própria sociedade, abandonadas nas ruas, nos becos, nas ruelas, dentro da cidade, fora da cidade. Pais abandonados pelos seus próprios filhos. Filhos abandonados pelos seus próprios pais, desamparados, rejeitados. Isso quando não abortados. O sentimento de abandono, o sentimento de desamparo, é um sentimento que fere o coração, que fere a alma. É um sentimento de frustração, de sentir desprotegido, de se sentir inseguro, de não se sentir amado. E muito mais do que isso, o sentimento do abandono é um sentimento de não pertencer a ninguém. É um sentimento de desproteção, de não ter ninguém para poder contar. Como é triste ver essa realidade. Como é triste ver gente abandonando gente. Como é triste ver a humanidade descartar o humano. Pior ainda, são pessoas abandonadas porque não são mais úteis, não são mais produtivas, não são mais capazes. E aí parece que nós fazemos o ser humano uma máquina útil, uma máquina inútil, uma máquina descartável. Parece que assim também são os nossos relacionamentos hoje. Uma visão utilitarista. Enquanto é bom, útil, produz, é interessante, então vale a pena. Senão a gente descarta. Você tem visto nas notícias, nesses últimos dias, na TV, algumas situações muito tristes, angustiantes. Alguns relatos de que as pessoas com o vírus precisam morrer sozinhas no seu leito. Quando elas mais precisam de alguém para atravessar a sua própria morte, alguém que estenda a mão, ninguém pode se aproximar do leito, porque pode ser contagioso. Parece que esse paciente é como um leproso. Ninguém pode se aproximar, ninguém pode encostar no momento que ele mais precisa. Ele precisa enfrentar a morte sozinho. Ele precisa enfrentar a solidão. Quando ele mais precisa que alguém estenda a sua mão, que alguém aquiete seu coração, ele precisa enfrentar todos os seus medos sozinho. E eu creio, mesmo que ele saiba que as pessoas não podem se aproximar dele, porque ele pode contagiar as pessoas. No fundo do coração, eu imagino que deve ter muita angústia, muita aflição e deve sim, de algum momento, se sentir abandonado e completamente desamparado. Também você viu nas notícias de que muitas vezes a família precisa enterrar os seus queridos sozinha. Um período curto, rápido no cemitério. Parece que os caixões são entregues à família e a família rapidamente precisa se desfazer e enterrar. Que situação triste, que situação angustiante. As famílias são abandonadas a si próprias, com a dor do luto, com a morte. Que dias difíceis nós estamos vivendo. Se coloque no lugar dessas pessoas. Se coloque no lugar dessas famílias. Se coloque no lugar desse paciente. Imagina se fosse você precisar enfrentar a tua morte sozinho, sem ninguém poder estender a mão para você, sem ninguém ouvir as tuas últimas palavras, sem alguém poder ouvir e ninguém poder orar com você, ninguém poder aquietar o seu coração, e você precisa sozinho
com seus medos, enfrentar a tua própria morte? Quem de nós, em algum momento, já não se sentiu abandonado? Quem de nós, em algum momento, já não se sentiu desamparado? Em muitas situações da vida, pode sim que esse sentimento venha, e pode sim que nós nos sentimos desamparados, abandonados pelas pessoas, e muitas vezes com o sentimento que nós fomos abandonados e desamparados pelo próprio Deus. Parece que ninguém mais está me vendo, parece que nem o próprio Deus está me vendo, que o próprio Deus não me ouve. Parece que eu não posso contar com ninguém. Parece que ninguém mais se importa. O próprio povo de Israel, diante dos seus inimigos, diante das perseguições, diante das batalhas, diante dos desertos, também se sentiu desabrigado e abandonado. É só você ver o versículo 14 que nós lemos. Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Essa é a queixa do povo de Deus em muitos momentos da história. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, orou no Calvário, na cruz do Gólgota, o Salmo 22. E o próprio Filho de Deus experimentou o desamparo do Pai, experimentou o abandono do seu Pai. Com a oração do Salmo 22, Jesus grita no Gólgota: meu Deus, por que me desamparastes? Por que tu me abandonastes? Essa é a realidade do próprio Filho de Deus. Diante da queixa de Israel no versículo 14, de ser esquecida, desamparada e abandonada por Deus, Deus não silencia. Deus não fica indiferente com a queixa do seu povo. E aí Deus fala, olha o versículo 15. Então o Senhor respondeu. Deus fala diante da queixa de Israel. E o que Deus fala? Deus faz uma comparação muito bonita. Quando ele diz: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Aqui é uma informação muito importante. Algumas Bíblias, a palavra foi traduzida como mãe. Então está dito assim: será que uma mãe pode esquecer do seu filho? Mas a palavra hebraica é Ishá e significa mulher. Porque mãe implica em coisas maiores. Mãe significa um papel. Mãe significa uma função. Mãe significa um compromisso. Mãe significa uma responsabilidade. Nem toda mulher que gerou um filho no seu útero é mãe, mas continua apenas sendo uma mulher. Mas muitas mulheres que nunca geraram um filho no seu útero são mães. Quando aceitaram, decidiram amar uma criança, em adotar uma criança e assumiram a função materna de amor, de compromisso, de responsabilidade, e chamam esta criança de meu filho para todos os dias da sua vida. Nem toda mulher que gerou um filho no útero é mãe, mas muitas mulheres que nunca geraram um filho no útero são verdadeiras mães, porque assumiram o papel, assumiram a função materna. A segunda informação preciosa que nós temos no texto é de que se fala de uma criança, se fala de um filho que ainda mama. E a palavra hebraica para o filho aqui significa literalmente uma criança de peito, uma criança que precisa de colo, uma criança que ainda precisa mamar, uma criança indefesa, uma criança dependente, uma criança que não pode sobreviver sozinha. Ela depende totalmente do carinho, do cuidado, da atenção da sua mãe. Que imagens maravilhosas o profeta Isaías nos traz acerca
da presença de Deus e do cuidado de Deus. Como pode alguém ser abandonado, ser desamparado, no momento que mais precisa, no momento de maior fragilidade, de maior incapacidade? Essa mulher que gerou esse filho, ela pode até abandonar o seu filho, mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele responde: ainda que essa mãe possa se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. A Ashley, quando mais precisou da sua mãe, a Ashley, quando mais necessitou na sua incapacidade, na sua fragilidade, ela não pôde contar com a sua mãe. Ela foi rejeitada pela sua mãe, abandonada pela sua mãe, carrega as marcas e as sequelas da droga que a sua mãe, na gestação toda, usou. Quando ela mais precisava do colo da mãe, do carinho da mãe, da mama da mãe, ela pôde somente contar com um conta-gotas, pingando leite, hora em hora, dentro da sua boca, para trazer saúde ao seu corpo. Pode uma mãe, pode uma mulher esquecer o seu filho? Pode, mas o Senhor diz: eu não vou me esquecer de ti. Eu não vou te desamparar. E quando você mais precisar, na tua fragilidade, assim como você, uma criança de colo, assim como uma criança que depende da mama para sobreviver, da proteção e do cuidado constante da sua mãe, eu estarei contigo nos teus momentos mais duros, mais difíceis, mais incapacitantes, na tua maior fragilidade, eu estarei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu não me esquecerei de ti. Versículo 16, ainda Deus diz: eis que eu gravei você nas palmas da minha mão. Eis que o teu nome está gravado, eis que a tua vida está gravada nas palmas das minhas mãos. Assim como as tribos de Israel eram lapidadas, o nome de cada uma delas nas pedras, e as pedras eram colocadas na roupa do sacerdote. Assim como foi lapidado na pedra o nome de tribo por tribo, o teu nome, a tua vida, está lapidada, gravada nas palmas da minha mão. Diante da queixa, o próprio Senhor fala para Israel: eu não te esquecerei, não te abandonarei, não te desampararei. Nós podemos ser abandonados, nós podemos ser desamparados pelas pessoas mais próximas. Nos momentos que nós mais precisávamos dela, como um bebê de mama. Mas Deus não vai nos esquecer. Deus não vai nos abandonar. Nós podemos ser abandonados e desamparados, esquecidos por todos os recursos, por todas as pessoas. Mas Deus nos tem na sua memória. Deus nos tem no seu coração. Deus nos tem nas suas mãos. E também quero te dizer, não te abandone. Não desista de você. Se Deus não te abandona, se Deus não desiste de você, se Deus não esquece de você, também não te abandone, também não desista de você. Não se esqueça de você. Você foi projetado dentro do coração de Deus. Você foi planejado na eternidade. Você quer saber por que você existe? Vá dentro do coração de Deus e lá você vai ver um projeto. E o projeto tem um nome, tem o seu nome. Você não precisa se sentir abandonado. Você não precisa se sentir desamparado, nem esquecido, porque Deus, Ele quer te adotar como um filho. Deus quer te fazer filho. O Evangelho de João diz isso, que por meio de Jesus Cristo, Deus nos adota, Deus nos recebe, Deus nos aceita como filhos,
filhos verdadeiros. Mesmo que nós somos profundamente esquecidos, abandonados, desamparados pelos nossos pais aqui na terra, o nosso Pai Celestial não se esquece. Mesmo que a nossa mãe nos deixe, nos esqueça, nos jogue nos latões de qualquer lugar, em qualquer circunstância, Deus não se esquece. Deus não se esquece. Deus não nos rejeita. Deus não nos desampara. O nosso Pai é um Pai perfeito. O nosso Pai Celestial nos ama verdadeiramente. Por meio de Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai. Nós temos um Pai. Nós pertencemos a um povo. Nós temos uma família. Temos o nosso lugar. Temos o nosso valor. Não estamos desabrigados. Nós somos cuidados. Nós somos amados. E Deus tem prazer na minha vida e na sua vida. Gosto muito da passagem bíblica quando Jesus sai do seu batismo, o céu se abre com uma voz: esse é o meu filho, do qual eu tenho prazer, do qual eu tenho alegria. Se nós somos feitos filhos de Deus por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, essa palavra também vale para mim e essa palavra vale para você. Esse é o meu filho, o qual eu tenho prazer, o qual eu tenho alegria, o qual eu tenho gozo, eu tenho satisfação. Mesmo quando ninguém pode nos dar a mão quando nós mais precisamos, o Senhor estende a sua mão forte, porque o seu amor dura para sempre. Salmo 136, versículo de número 12. Eu quero desejar a você, de todo o meu coração, as mais ricas bênçãos. Não se sinta abandonado, não se sinta desamparado, não se sinta esquecido. Deus está contigo. A tua vida está nas palmas das mãos do nosso Deus. As mesmas mãos que criaram o céu e a terra, as mãos que sustentam tudo e todos, as mãos que foram cravadas no Calvário da cruz, por mim e por você. As mesmas mãos, a mesma memória, o mesmo coração, continuam conosco. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. E se Deus permitir, estaremos aqui novamente domingo, às 19 horas, para compartilhar, para ouvirmos e sermos edificados pela palavra do nosso Deus. Eu quero desejar para você a bênção de Deus. Que o Senhor Deus levante o seu rosto, que Ele te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a sua face e dê da sua paz, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e dê da sua paz. Paz que o mundo não dá, que ninguém pode nos dar, só Ele pode nos dar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa semana, que Deus abençoe o nosso coração e que essa palavra ela permaneça no teu coração e que ela te incomode, mas que ela te conforte, que ela traga alento para a tua alma e compartilhe dessa palavra com as pessoas que estão em sua volta. Compartilhe essa palavra nos meios virtuais e que Deus abençoe grandemente. Até mais e boa noite.